Bom, então eu vou começar hoje mais um Café com Chico. Estou aqui em Las Vegas, voltando para Miami, depois vou continuar minhas viagens. E vou tentar gravar aí esses vídeos. Estou contando umas historinhas, continuo contando umas historinhas sobre a minha trajetória de 50 anos nos Estados Unidos. Eu tenho muita saudade de um tempo quando eu morei em Newark, New Jersey. Newark é uma cidade próxima a Nova York, tem uma comunidade de brasileiros em Nova York e uma grande comunidade de brasileiros em Newark, New Jersey. Newark tem uma linha de trem que separa a cidade. De um lado são mais negros, de outro lado são mais brancos, porque foi uma cidade do final dos anos 60, início dos anos 70. Aconteceram uns riots, quer dizer, uns levantes, umas brigas raciais, uns conflitos raciais, e eles tocaram fogo em downtown da cidade. E essa linha de trem separa exatamente a comunidade de portugueses, que foram os pioneiros, eles são portugueses, italianos, porto-riquenhos e alguns cubanos, e do outro lado os negros americanos. Então foi uma briga violenta, pá, assim, aquele negócio, barricada. E os portugueses ali fixaram em volta da rua Ferry Street. A Ferry Street existia uma lojinha na Ferry Street, 112 o número, 112 Ferry Street, da tia Zagarolo. O apelido dela era tia porque ela ajudava todo mundo, conseguia Social Security, conseguiu o meu Social Security, né? Ela conseguia brincar pelo correio, aquela coisa que era fácil. E ela tinha um sócio chamado Amilcar Moraes. Então era MZ Moraes e Zagarolo, MZ Representative. O MZ era essa lojinha que vendia produtos brasileiros e a Manchete, que o Amilcar trazia lá do Brasil, a Manchete para Newark, New Jersey, que era a única fonte de informação que tinha. Depois ele começou a trazer outras revistas, outros jornais e tal. Mas ele representou a Manchete durante algum tempo e foi naquela época, em 1972, que eu conheci o Amilcar Moraes. Ele hoje está morando em Aventura, lá em Miami. E os portugueses, depois veio a Revolução dos Cravos, muita gente saindo de Portugal para Newark, e ali foram criados diversos restaurantes. Tem até tem canal de televisão. Hoje, Newark é uma cidade portuguesa e brasileira. Os mineiros descobriram Newark e aí tomaram conta daquele pedaço ali. Eu tenho muita saudade porque nós vivemos uma comunidade que foi muito unida, todo mundo se conhecia, e tinha um time de futebol brasileiro chamado Jersey Brazilian. Tinha um time português, do Esporte Clube Português, uma coisa assim, que era mais organizado, eles tinham mais dinheiro, tinham uns clubes melhores. Existia esse clube chamado Jersey Brasil. Quando eu me separei da minha primeira mulher, eu fui para Newark com uma mala no carro e eu tinha tido um acidente, eu cortei a cabeça desse dedo aqui e fiz um enxerto daqui para cá. E estava esperando um dinheiro, do seguro aí e tal. Fiquei esperando esse dinheiro até sair para depois voltar para o Brasil. E eu não conhecia ninguém, então eu estava com a mala no carro procurando hotel. Mas aí eu vi lá, Jersey Brazilian Club, eu subi, tinha uma festa. Entrei na festa e lá eu conheci os primeiros brasileiros e tinha bebido um pouco e tal. Quando eu estou descendo a escada, eu viro para o cara atrás e disse assim: olha aqui, arrebentei a cabeça desse dedo e tal. Eu levei não sei quantos pontos, meu dedo enfaixado. Ele virou para mim e disse assim: eu quero que você se dane. Eu peguei um cara e joguei ele pela escada, aquela coisa, né, jovem. E foi uma briga horrível. Mas aí o Caligari, que era um cara forte e tal, separou a briga, me salvou lá, que eu ia ser apedrejado. E eu fui caminhando até o carro, entrei e comecei a dirigir procurando um hotel e vejo dois brasileiros que estavam numa festa. Eu disse: vem cá, vocês conhecem algum hotel? Ela disse: não, hotel a gente não conhece mais, porque você não vai para a nossa pensão da Dona Maria Portugal. E aí foi aí que eu conheci os meus melhores amigos da época, o Marcos Cardoso dos Santos e o Iaro Prebil Júnior. O Iaro, a mãe era baiana, o pai era tcheco e ele era mineiro. E o Marcos Cardoso dos Santos tinha uns 4 irmãos e fez história em Newark, New Jersey. Hoje ele é meu compadre, eu sou padrinho da filha dele e tal. Mas essa trajetória foi muito interessante, esse momento, porque eu fui morar numa pensão onde 80% das pessoas, dos hóspedes, eram portugueses. E eu fui morar num quarto com 2 portugueses, seu Joaquim e seu Manuel. E aí tem muitas histórias que eu vou na próxima edição contar
dessas adversidades, das surpresas e da vida como ela é dinâmica e interessante de ser vivida. Eu não falei absolutamente nada hoje, mas no próximo episódio eu vou contar a história da maior briga que aconteceu racial, quer dizer, a maior briga de duas etnias, que foi uma briga que aconteceu comigo entre portugueses e brasileiros contra italianos. Até a próxima. Café com Chico.